Olá, mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou Daiane Mello, vereadora de Caxias do Sul. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Hoje vamos falar sobre processos trabalhistas, principalmente falando da nossa região, que tem uma demanda muito grande na questão do metal mecânico, sendo o segundo maior polo metal mecânico do país, né, doutora Dani? Vamos falar então principalmente de insalubridade e perdas auditivas. Doutora Daiane, temos muitas demandas quanto à questão de tenho direito, não tenho direito, né? Tive uma perda auditiva, ou questões mesmo de insalubridade, quando eu mereço receber, quando né, está no direito de receber, quando não está. No escritório de advocacia, tem muitas demandas da questão trabalhista quanto a isso? Tem uma procura bem significativa relativo à matéria. Então aqui a gente tem uma concentração muito grande de empresas que trabalham com altas cargas de ruído, que possuem muitas máquinas ligadas. Nós concentramos hoje grandes empresas dentro da nossa cidade e por elas desenvolverem uma atividade com muito ruído, acaba gerando algumas doenças ocupacionais, uma delas a perda auditiva, e também gera o direito ao pagamento do adicional de insalubridade, em decorrência desses trabalhadores ficarem expostos a alguns agentes ali, seja um agente químico, um agente biológico, né? Então, ela acaba pagando esse adicional. Algumas empresas acabam pagando isso. Doutora Daiane, tu falou que algumas empresas pagam, outras não pagam. E o trabalhador, como é que ele sabe se ele teria direito ou não? E já complementando a isso, tem níveis, né, de insalubridade para o trabalhador, né, que está lá na empresa identificar isso. Primeiro, sobre a questão das empresas. As empresas, então, ela tem um engenheiro do trabalho dela interno que faz um levantamento, um laudo, LTCAT, PGR, ele faz esse programa de gerenciamento de risco para as empresas e lá ele vai apontar se vai pagar a insalubridade ou não. Não significa que esse laudo está extremamente correto. A empresa cumpriu com a legislação, ela possui um laudo. Quando a gente está falando de um trabalhador que ele está em dúvida se ele tem direito ou não, onde tem essa previsão? Não vai ser o PGR da empresa. Quem vai dizer se ele tem direito ou não, primeiro vai ser a ANR, a norma regulamentadora. Lá vai estar previsto quais são as atividades que geram o adicional de insalubridade. Grau mínimo 10%, grau médio 20% e grau máximo 40%. Todos esses são incidentes sobre o salário mínimo nacional. Muitas empresas, então, têm o seu engenheiro do trabalho que acabam apontando que aquela atividade que o trabalhador exerce na empresa não está exposto a nenhum risco, porque a empresa eliminou o risco daquele agente e automaticamente não vai pagar. Esse trabalhador, com dúvida, pode procurar a Justiça do Trabalho. E o que a Justiça do Trabalho vai falar? Mesmo a empresa apresentando os laudos, o juiz, como aquele laudo ele é parcial, ele é só para o lado da empresa, o juiz vai nomear um perito para ir até o local e fazer essa apuração. Esse perito também vai seguir as normas da ANR, mas vai verificar em loco, vai bater foto, vai fazer registro, vai tomar nota de quais as atividades esse trabalhador teve para poder ali se identificar se ele tem direito ou não. Então, assim, dizer hoje quem tem direito é muito vago. Primeiro, a gente vai ter que entender de forma detalhada qual a atividade desse trabalhador e entender o que ele está exposto e de que forma ele está exposto a isso, né? E a partir disso aí sim se entende, olha, realmente o trabalhador tem direito. Nós sabemos hoje, é notório em Caxias do Sul, que muitas empresas não pagam o adicional em razão delas terem um laudo do engenheiro atestando que não se tem insalubridade. Grandes empresas em Caxias, sem citar nomes, várias. Então, tudo é uma questão de risco para a empresa. A empresa vai argumentar que ela tem um laudo, que ela está cumprindo com a legislação e que nesse laudo se aponta que ela não precisa pagar. Com o desenvolvimento de diversas empresas, diversas coisas, a gente tem as ANRs, né, que é as normas regulamentadoras. E quem é que coloca isso na norma, doutora Daiane, para o pessoal fazer as avaliações do que precisa, do que não precisa, até que ponto precisa se pagar? Isso quem elabora as normas regulamentadoras, então, é responsabilidade do Ministério do Trabalho. Então, é através deles que se regulamenta várias atividades, tudo está separado.
Aí a gente tem várias NRs, né? Então, de acordo com cada atividade, a gente vai analisar a norma regulamentadora daquele trabalhador. Mas quem elabora esse documento sempre é o Ministério do Trabalho. E as empresas sempre são comunicadas previamente, né? Através do Diário Oficial da Justiça, da publicação, né? Sobre a questão de se eventualmente tiver alguma alteração, como ocorreu quando a gente passou a ter o PGR. A mesma coisa quando a gente passou a ter a obrigatoriedade da NR1, né? A questão do desenvolvimento emocional, né, mental dos funcionários no ambiente de trabalho, que agora foi prorrogado para as empresas os prazos, também é responsabilidade do Ministério do Trabalho. Doutora Daiane, damos uma pincelada na questão da perda auditiva. Por que ela é tão recorrente, principalmente na nossa cidade, em empresas falando da questão do metal mecânico? Quando a gente fala de uma região, de uma cidade que está concentrado um processo industrial muito grande, muitas indústrias, a gente fala sempre da perda auditiva. Imagina num chão de fábrica, numa indústria, várias empresas ligadas todos os dias numa jornada de 8 horas e 48 minutos, que é a jornada habitual hoje de Caxias, aquele trabalhador exposto àquele ruído. Ele tem muita probabilidade de ter uma perda auditiva decorrente do trabalho. Claro que existem outros fatores da perda auditiva, existem, mas para quem está concentrado numa região polo metal mecânico como Caxias do Sul, a gente tem um número muito grande de trabalhadores com perda auditiva. Isso leva um tempo para as pessoas notarem as alterações nos exames. A empresa, então, ela tem a exigência, né, de solicitar e fazer os exames periódicos, então admissão, exame periódico, e nesses exames periódicos vai se percebendo ali uma leve perda que a gente chama. Ele inicia com uma leve e depois vai indo para uma moderada. Certo. E onde é que seriam esses locais mais propícios a essa questão? Quais que seriam as mais propícias para isso acontecer? Primeiro, também a gente tem a previsão, então, na NR, na norma regulamentadora, a questão do limite de tolerância. Até o limite de tolerância que o trabalhador vai estar exposto e isso não vai impactar diretamente na vida dele, na saúde dele. Né? Quando a gente está falando de perda auditiva, é qualidade de vida, é saúde do trabalhador. Então, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho tem essa previsão. Bom, mas qual ambiente? Quando a gente está falando de um processo de indústria onde está concentrados os maquinários, onde lá tem a máquina de solda, onde tem a máquina de chapa, usinagem, o setor de furadeiras, o setor de dobradeiras. Então, onde está concentrado, as grandes indústrias têm um setor concentrado da operação de máquina ali. Essas operações de máquina, geralmente até um alcance, às vezes o funcionário ele não está operando aquela máquina. Aquele que está operando está com ruído muito grande concentrado. Mas também esse ruído ele alcança os setores ao redor. Então, esses trabalhadores que ele tem uma probabilidade grande de ter perda auditiva. Isso ele vai percebendo nos exames periódicos. Por isso que é sempre importante nós orientarmos o trabalhador a ir observando. E observando, ó, o médico que faz o exame, ele sempre tenta sinalizar que é normal ter a perda auditiva, que é, ele saiu do ambiente, foi fazer o exame e ele estava exposto ao ruído. Automaticamente, ele está com muita carga no ouvido dele. Mas é aí que ele precisa observar. Percebeu que tem um sinal no exame periódico, a indicação sempre é procurar, né, um médico especialista fora da empresa para ele realmente se certificar. Porque senão a pessoa chega com 50, 55 anos, 60, ela vai ficar quase surda desse ouvido. Sim, daí consegue identificar o quanto antes, né? Doutora Daiane, PGR, uma obrigação da empresa, um técnico, né, para fazer o laudo, tudo mais, e tem várias especificações para a empresa. E também tem a questão dos EPIs, que é uma responsabilidade da empresa fornecer, porém é uma responsabilidade do trabalhador utilizar, correto? Isso, é. A empresa hoje ela tem a responsabilidade de fornecer, de fazer a troca, de fazer tudo isso documentado do fornecimento e da troca e também de fiscalizar esse uso. Mas também não podemos deixar a responsabilidade do trabalhador, que vai ser a pessoa mais prejudicada e afetada, se ele deixar de usar esse equipamento de proteção. O equipamento de proteção, então, estou falando do protetor.
vai elidir ali, que a gente chama, né, o ruído. Vai diminuir o ruído, ou seja, esse trabalhador talvez não tenha uma perda auditiva. Ah, mas isso não é suficiente. Não, não é suficiente porque ele precisa também cuidar desse protetor, o guardar dele não pode ser num guarda-pó dele, num guarda-pó sujo, porque senão o que ele vai fazer? O ouvido, ele vai levar infecção, ele vai ter uma infecção nesse ouvido e ele também vai ter a perda auditiva. Ou seja, o guardar do EPI também é adequado quando a gente está falando do protetor. Agora a gente está falando do contato com óleo e graxa. Se ele tem uma luva nitrílica, que a gente fala, é uma luva que ela tem uma malha, que ela tem uma parte mais de borracha. Automaticamente ele vai impedir esse contato, vai evitar ele de ter um processo alérgico, vários problemas, não só uma doença grave, como as situações pontuais. A questão do uso de uma máscara, quando a gente está falando de um agente químico, a máscara ela precisa estar com um filtro dependendo do agente químico. E esse filtro tem que ser feito a troca, senão ele não vai mais eliminar, né, a questão das fumaças que esse trabalhador vai ingerir. Então a gente já conhece vários trabalhadores que tiveram um problema asma crônica em decorrência do agente químico. Porque a gente fala assim, o ambiente ele tem uma sinergia. Certo. Então, o que é essa sinergia? São vários agentes químicos que estão naquele ambiente de trabalho e a gente chama de sinergismo. Eles se comunicam entre eles. Às vezes aqui tem um agente químico, aqui tem outro. Quando a gente está falando de um processo de trabalho com tanques de produtos, a pessoa tem um processo que ela trabalha, o ferro, a solda que ela está trabalhando ali, os tanques, cada um tem um produto. Aquilo ali tem um combinado, são fatores combinados que potencializam, por exemplo, um processo alérgico, um processo asmático para esse trabalhador. Então, ele também tem que ter consciência que ele precisa usar o EPI. Claro que a empresa precisa fornecer para ele usar. Fornecer e fiscalizar a utilização também, né? Fiscalizar, que é o maior desafio hoje das empresas, é ter alguém que fique efetivamente no chão de fábrica fiscalizando. As grandes empresas, elas não têm esse problema, porque elas têm caixa para fazer isso e diminuir o risco dela numa futura demanda trabalhista. Quando a gente está falando de uma empresa pequena, a empresa pequena ela não tem esse caixa. E ela vai ter que confiar nesse trabalhador. É uma relação também de confiança do patrão e do empregado. Então, ele também precisa cumprir com o papel dele. Isso, e muitas vezes os recursos financeiros de uma ação trabalhista não devolvem a tua saúde, né? Então, também as pessoas precisam se conscientizar que se a empresa está, né, fazendo a sua obrigação, que é fornecendo os EPIs, a pessoa tem que fazer a utilização disso também. A utilização e também colocar o dever ali para a empresa dessa obrigação da troca, porque da manutenção, EPIs, no caso, né? Esses EPIs, eles têm uma troca muito habitual, tem uma durabilidade, né? Porque conforme o que é utilizado a luva, né? Daqui a pouco ela já não... Não, é muito rápido. O EPI, para quem está trabalhando numa indústria, né? No dia a dia, 8 horas e 48 horas, né? Às vezes até hora extra que o pessoal faz. Tem um tempo de durabilidade menor que a gente chama. Doutora Daiane, falando sobre esse tema que é uma combinação, né, de empresa, trabalhadores, e como fazer isso um ambiente de trabalho um pouco melhor para ambas as pessoas, e se alguém se sentir prejudicado, no caso, né, do trabalhador, o que ele pode fazer para ir em busca dos seus direitos? Eu acho que primeiro a relação, né, empresa e funcionário, a empresa precisa cumprir com o papel dela. Ela não pode fazer algo que beneficie ela, porque ela vai, de alguma forma, vai prejudicar o trabalhador. Então, fazer um laudo que dá uma ponte em insalubridade, porque ela quer reduzir o custo, mas deixar o trabalhador exposto à insalubridade, como se ela estivesse eliminando aquela exposição, né, prejudicial à saúde do trabalhador, estar se omitindo do seu papel, como a responsabilidade da empresa. E o trabalhador, quando ele tem acesso aos EPIs, ele precisa ter responsabilidade de usar esses EPIs de forma adequada. E nessa relação, a gente sabe, é muito claro, toda a vida, desde que a gente nasceu é assim, o trabalhador sempre é o ponto mais fraco dessa relação. Então, se os trabalhadores se sentem lesados de alguma forma e entendem que sim, que eles teriam direito à insalubridade, ou se ocorreu porventura uma perda auditiva, e comprovadamente, tem que ser tudo comprovado, e comprovado que foi realmente decorrente da exposição no trabalho,
esse trabalhador ele vai ter direito aí de se socorrer à justiça e ter os seus direitos efetivados através de uma decisão judicial. Então, realmente, hoje não existe uma central de mediação entre trabalhador e empregador, mas existe a Justiça do Trabalho. Então, os trabalhadores também podem recorrer para lá. A gente sabe que a gente teve uma diminuição da busca, né, da demanda trabalhista em decorrência da reforma. Muitos trabalhadores ficaram com medo de socorrer à justiça, em decorrência do patrão sempre falar: tu vai pagar custas, agora vocês vão ter honorários de advogado e que você não tem mais de graça a justiça. Não funciona exatamente desta forma. Muitos trabalhadores têm rendas pequenas, não têm altos salários, então eles não estão dentro desse saco que a gente fala e que eles vão correr o risco realmente de pagar custas e honorários. Esse risco existe para quem tem altos salários e tem que ser avaliado porque isso está tendo uma grande relevância na Justiça do Trabalho, então muitas pessoas não estão tendo que pagar exatamente nada. Então as pessoas também podem ficar tranquilas nesse sentido, que elas podem se socorrer à justiça sim e que elas não vão ter que pagar, né? Claro, o advogado que atua no processo trabalhista, defendendo um reclamante, um trabalhador, ele precisa estar ciente, fazer o valor certo de um processo e não querer colocar valores que não existem, né? Então isso sim, a gente passa a ter um risco quando a gente inventa, quando a gente aumenta, mas quando a gente coloca aquilo que realmente procede, a gente não corre exatamente esses altos riscos que nem as empresas geralmente hoje, quando o funcionário meio que reclama e eles entendem que eles vão para a justiça, vai lá que tu vai pagar, né? Que agora não é de graça. E não funciona exatamente dessa forma. Então esse é o recado principal que a gente pode deixar aqui. Como advogada, né, atuante, posso deixar com certeza isso de orientação para o público em geral. Isso, porque é uma das maiores dúvidas das pessoas, né? Muitas vezes que chega até nós, é assim, será que eu tenho direito, né? Falaram que eu tenho direito, mas o patrão da empresa falou que não tem, o dono, né, falou que não existia essa possibilidade. Então, as dúvidas permeiam as pessoas quanto ao direito, né? Será que com essas mudanças na legislação eu continuo tendo o direito? Então, fica uma alerta hoje no nosso podcast, muita informação, tanto para os trabalhadores, as responsabilidades que eles têm nessa relação de trabalho, quanto para as empresas também que têm a responsabilidade de emitir os documentos reais do que acontece no ambiente de trabalho, a fim de não prejudicar o trabalhador, que ainda, infelizmente, é a pessoa mais fraca dessa relação. Isso mesmo, todos têm responsabilidades e o trabalhador, caso sinta-se, pode procurar um advogado que trabalhe com a área trabalhista. Mais uma vez, trazemos para o nosso podcast informações que as pessoas precisam ter acesso, porque já diz o nome do nosso podcast, informação é poder. Continue nos acompanhando.